Olá, seguimos por aqui, afinal é dia de campo, Field Day do Grupo Soma Field, e a gente tem muito papo bom por aqui do que acontece na prática quando você está frente a frente com o assunto que é importante para você. Me acompanhando neste momento, Guilherme Anguinoni, que é consultor e pesquisador Soma Field. Seja bem-vindo, muito obrigada, viu? Boa tarde, obrigado por me receber. Sempre muito bom, um belíssimo histórico, de muitas experiências, tanto no Brasil quanto no exterior. E agora está somando aqui com a Soma Field. Essa é a palavra. Bom demais. Falar em somar, Guilherme, hoje, no dia de campo, a gente vê a presença de colaborador, fornecedor, produtor, enfim. A gente tem literalmente um grupo de pessoas muito especiais aqui. Isso. Então, é visível que nós estamos tendo a apresentação de muitos resultados técnicos, de muitas pesquisas, mas eu acredito que o Field Day vai além. É relacionamento também? Olha, a gente tem dias de campo focados para o conteúdo técnico durante a safra. Então, ocorreram 3 durante essa safra já focados num conteúdo extremamente técnico e que foram muito produtivos. Esse dia de campo, apesar dele estar aqui dentro de uma estação experimental, né, hoje eu passei o dia todo apresentando os resultados de algodão, resultados focados em nitrogênio, adubação nitrogenada, adubação boratada no algodão. Mas o foco desse dia de campo é um pouquinho diferente desses outros 3. Então, tem muito relacionamento nesse dia de campo, isso que o diferencia e que o pessoal gosta muito. Muito bom. E o assunto é solos e sistema de produção. Parece simples, parece pouco, mas envolve muita coisa e acho que a palavra é preparo mesmo, né? Eu acho que o produtor, para entrar nesse âmbito do sistema, quando você fala sistema, você envolve um monte de coisa, como você disse. E o preparo de solo, ele não está envolvido com um ramo do sistema de produção que são as culturas que estão instaladas, mas é algo que está relacionado intimamente com a eficiência do sistema de produção. Então, o tema preparo de solo hoje tem sido recorrente. Muitas vezes as pessoas fazem e tem uma resposta legal, muitas vezes as pessoas fazem e tem frustração, e o que nós acreditamos é que esses resultados são decorrentes da utilização ou não dos critérios técnicos necessários para executar essa prática. Então, o preparo tanto de solo quanto o preparo técnico tem que estar presente quando é necessário. Nós vamos entrar um pouquinho aí nessa questão dos critérios técnicos de forma bem específica, então aguenta a mão. Mas para a gente ter uma ideia de como é que está o panorama, o cenário nessa região que nós estamos no Mato Grosso, acho que a gente pode falar de estado, de cerrado de uma forma em geral. Perfeito. Como é que está esse panorama? Olha, o cerrado, vamos fazer uma retrospectiva então, nós saímos lá da década de 70, por ali, onde você tinha respostas grandes à calagem, por exemplo, né? A utilização de calcário foi uma revolução, né? Nos solos ácidos da região. Utilização de fósforo, né? Quais são as doses de resposta? Então, naquela época, a adoção desses critérios técnicos, dessas práticas, exigiu muita coisa e os produtores adotaram. Certo. Aí depois você veio para uma série de ajustes e daí no final dos anos 90, início dos anos 2000, entrou o tema sistema de produção. E daí começou a entrar a cultura na jogada, começou a entrar a interação da cultura com o ambiente, e começou a ficar complicado. Hoje em dia, nós já avançamos um tanto no tema sistema de produção, mas nós temos muita coisa ainda para avançar nos ajustes finos, que hoje passam a dar mais resposta do que lá atrás, onde o ajuste mais grosseiro ainda era necessário. Então, nós já avançamos muito, bacana, mas a adoção dos critérios técnicos ainda é necessária para a gente avançar nesse ajuste fino. Ok. Porque a gente sempre diz o seguinte, né? O agronegócio brasileiro é um dos principais players no mercado mundial e o que nos diferencia é a nossa qualidade, a nossa área, enfim. Mas a gente sabe que aí fora, e pela sua experiência, imagino que você, claro,
vivenciou muito isso. Esses detalhes, é o produtor entender que essa especificação correta, o uso correto, abandonar um pouquinho o achismo, sempre foi feito assim, esses mitos realmente são questões importantes para alavancar essa lavoura, esse cultivo, essa cultura. Perfeito. Eu acho que por dois principais motivos eu colocaria, o produtor já faz isso, mas nós estamos ainda avançando. Então, o primeiro critério que eu acho que nem é o mais importante é a troca de geração, né, no meio agrícola. Ela naturalmente traz isso, a adoção de novas práticas, de novas visões. Mas eu diria que até a própria visão, até mesmo do produtor mais velho, pegar o meu pai, né? Meu pai é produtor agrícola, eu gosto muito de me identificar como um produtor de nascença. O meu pai, por exemplo, ele já começou a adotar, esses produtores já começaram a adotar boas práticas, porque eles viram que isso tem dado resultado. Então, isso já está acontecendo, mas nós poderíamos avançar ainda um pouquinho mais e eu acho que nós vamos avançar. Com certeza. Eu me lembrei, vou fazer um parênteses aqui, esses dias nós estávamos num evento com um pessoal e a pessoa foi falar sobre geração, né? A questão da sucessão, como foi a vivência, e ele falou ali uma dica talvez que serve para muita gente. Quando às vezes você quer implementar algo novo, nem sempre quem está ali na gestão há tantos anos vai aceitar, porque vai dizer, fiz assim até hoje, deu super certo e é isso que nós vamos dar sequência. E aí ele falou, e às vezes eu queria tanto, porque eu tinha tanta certeza que as pesquisas e os estudos mostravam que esse caminho era melhor, o que eu fazia? E na experiência dele, eu dava a volta, ia para o gestor responsável do setor, para o colaborador nosso, falava, vai lá e fala para o meu pai, dá tal sugestão. Mas como assim? A ideia é sua. Não. Vai lá e fala você. Se for daqui para lá, não funciona. E aí chegava, olha, nós vamos fazer assim daqui para frente, porque chegou essa informação, é bacana. E aí, de repente... esse novo sistema já estava sendo adotado. Então são estratégias também, né? É isso aí. Eu acho que até uma coisa interessante, né? São características e elas vêm preencher a necessidade de cada momento. Então, por exemplo, a geração do meu pai, ou sei lá, foi uma geração desbravadora mesmo, que trouxe veio para um desafio imenso, uma dificuldade grande. Agora o desafio não quer dizer que ele é menor, mas ele tem um jeito diferente. É um desafio muito mais técnico, um desafio muito mais de buscar tecnologia. Então, até hoje não sei quem disse essa frase, mas eu gosto muito dela, né? Aquela velha história de que o que nos trouxe até aqui, às vezes não vai ser o que vai nos levar até lá. Então, avançamos muito já por causa dessa geração. Agora nós precisamos seguir. E essa geração foi demais de importante, né? Claro. Uma geração extremamente corajosa, à frente do seu tempo. Mas o mundo também vem mudando, né? As pessoas que estão chegando agora são diferentes, mas os que vêm vindo aí, então, são bem mais diferentes. E aí, me remete um pouco à questão da sustentabilidade. Você acredita que produtividade e sustentabilidade andam de mãos dadas? Até uma concepção que vai mudar muito, uma prática que vai mudar muito com essa troca de gerações, porque essa geração mais antiga ela foi bombardeada com esse tema sustentabilidade, mas sempre abordando o tema de uma forma muito verde, de uma forma que não contribuísse para o meio produtivo. Ou até seja, como se não fosse feita a sustentabilidade até aqui. Exato. Isso é um erro. É um erro, porque o produtor... O produtor nenhum quer estragar aquilo que faz ele sobreviver, que é o solo, que é o ambiente. Então, nenhum produtor quis isso em momento algum. Mas eu acho que essa geração que está vindo, ela consegue linkar duas coisas que para mim são sinônimos, que são sustentabilidade sob o ponto de vista ambiental e produtividade ou sustentabilidade da produção. Ok. Então, geralmente, e é isso que nós vimos durante o meu mestrado, meu doutorado, que foi feito inclusive num ensaio muito próximo daqui, que nós temos
andando lado a lado a sustentabilidade do sistema de produção, o sequestro de carbono. Que bacana. Né? Junto com a produtividade e até com o benefício na segurança alimentar. Foi isso que nós identificamos. Então, aquele produtor que tem sido mais eficiente em produzir, ele geralmente tem sido aquele que tem contribuído mais para o meio ambiente, mas não porque ele só pensa no meio ambiente, é porque ele quer ser eficiente, quer ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro, ele precisa cuidar, precisa sequestrar carbono, precisa fazer tudo isso. Então, isso influencia muito no ambiente e está lado a lado. Quando a gente fala em sequestrar carbono, é amplo, né? Grande. Nossa, dá para elencar aí inúmeros itens para serem discutidos, para colocar na mesa e para cima. Como é que tem sido sua experiência aqui nas áreas onde você atua, onde vocês têm parceria? Então, só dando um passinho para trás, assim, a questão do sequestro de carbono, por exemplo, a minha experiência. Quem que sequestra carbono, quem coloca carbono no solo? São as raízes. Então, quanto mais crescimento radicular, mais carbono. Só que daí tem outra questão também. Aquela planta que produz muita raiz, geralmente é aquela que consegue resistir às intempéries, à seca, aos problemas. E é aquela que daí, por consequência, vai produzir mais. Então, é para mostrar que as coisas andam lado a lado. Né? Bacana isso. Então, sobre o ponto de vista da experiência aqui na região, tem sido uma experiência muito interessante. Os produtores... Eu sou apaixonado pelo Cerrado, pela região centro-oeste do Brasil. É a região que eu cresci, nasci e me criei e que eu estudei. Então, sob o ponto de vista de solo, sob o ponto de vista de sistema de produção, nós temos muito para avançar, né? Nós conseguiremos avançar e os produtores, eu acredito que conseguem absorver todo esse conteúdo, mas a gente tem atuado, né, colocando esses critérios técnicos, como eu sempre falo. Vamos falar deles, então? Vamos. Afinal de contas, são importantes. E eu acho que muitas coisas até o produtor já faz. Teoricamente é isso. Mas vamos lá, quais são esses critérios técnicos? Vamos falar um pouquinho de cada um e abordar aí, a gente vai no papo. A gente estava conversando mais cedo, né? Eu acho que o tema, quando se fala em adoção de critérios técnicos, algo que eu tenho trabalhado muito desde a pós-graduação, é sobre o assunto física do solo, por exemplo. Então, na física do solo, você trata ali do crescimento e desenvolvimento radicular. Existem as barreiras físicas que impossibilitam da raiz crescer em profundidade, que é a compactação do solo. Como se maneja isso? Existem formas alternativas, existem formas já estabelecidas. A forma mais comum é o preparo do solo, a subsolagem, a escarificação, tudo depende da profundidade que você está trabalhando no solo. Mas existem formas alternativas, por exemplo, utilização de culturas com sistema radicular agressivo, né? Colocar palhada, o aporte de carbono ajuda muito na qualidade estrutural do solo. Então, mas quando que eu uso um e quando que eu uso outro? Aí entram esses critérios, né? Eu falo muito nos critérios, às vezes isso pode ficar meio no ar, mas essa decisão vai definir, por exemplo, se eu consigo manejar de uma forma mais branda ou se eu preciso ser mais invasivo. Se o meu remédio tem menos efeito colateral ou se ele vai ter mais efeito colateral. Se eu preciso usar um remédio mais forte é porque o problema é maior. Mas sempre quando eu vou usar um remédio, por exemplo, eu preciso ter o diagnóstico e eu preciso ter os critérios estabelecidos. Vou fazer aí já que você falou em remédios, um comparativo. Como ir ao médico, a gente precisa de exames, né? O médico não vai adivinhar tudo ali o que está acontecendo. É preciso fazer análise de solo. Perfeito. Análise de solo é algo que o produtor já faz, mas tem muitos produtores que fazem ou às vezes engolem muitos resultados, porque até mesmo no corpo humano, às vezes você vai num laboratório, faz uma análise num horário errado do dia que era para coletar, não coleta corretamente, ou às vezes o laboratório analisa de uma forma errônea. Então na agronomia isso também acontece. E quando se trata de química, as coisas estão muito mais estabelecidas, mas ainda tem erros.
né? Nem sempre a gente, ou seja na coleta, ou seja na análise laboratorial, isso pode incorrer em erros. Quanto na parte física. Mas a grande questão é muitas pessoas nem sabem como fazer a leitura desses critérios físicos. Então, como que eu faço o diagnóstico da parte física? Quais são esses critérios, Guilherme? Os critérios, quando se faz o diagnóstico da qualidade física, geralmente eles estão voltados para resistência à penetração, que é a penetrometria que se faz a campo, ou a estrutura do solo. E daí nós temos metodologias laboratoriais, que são voltadas para uma finalidade específica, academia, laboratório, e nós temos metodologias a campo, que podem ser usadas aí na extensão onde a gente está atuando, que é a penetrometria, que é a análise visual da qualidade do solo. Isso pode ser usado para inferir sobre a necessidade de usar ou não esse remédio mais amargo ou não. Ok. Às vezes a gente já vai direto, né? É uma semente de qualidade que certamente tem que ter, isso, mas na verdade não está ali, né? Ajeitando o que é fundamental para receber essa semente para germinar da melhor forma, né? A gente costuma dizer assim que fenótipo é a interação entre genótipo e ambiente, ou seja, a interação, o genótipo está ali na semente, né, no material genético e tudo mais. Mas o ambiente, o principal, o que começa tudo com o ambiente é o solo e chuva. Então, esse é o principal, é o primordial e é isso que vai definir o seu potencial produtivo. A genética e o potencial do ambiente. Daí depois disso vai entrar lá, não estou falando que é menos importante. Sim. Mas em cronologia entra daí depois o controle de plantas daninhas e fitopatologia e tudo mais, que daí isso daí vai atuar para manter o meu potencial produtivo alto. E como é que fica essa questão entre uma safra e outra, inclusive de diferentes culturas? Esse é o complicado, né? Historicamente a gente tem aí a adoção do sistema soja-milho todo ano. Ou até você pega em outras regiões do Mato Grosso, soja-algodão, que é um sistema muito complicado. Porque sorgo também. O sorgo entra em alguns locais, principalmente onde a segunda safra é mais restritiva hidricamente. Mas você tem uma condição em que a sucessão de culturas ela me traz uma homogeneidade de manejo ao longo dos anos. Então você ter sempre as mesmas culturas me traz mais controle. Quando eu falo em sistema de produção, eu falo em inserir uma entropia, inserir um problema ali que é bagunçar tudo. Okay. Só que é aí que a eficiência passa a vigorar e é aí que o aporte de carbono, o crescimento de raízes, tudo mais passa a vigorar. E isso tudo exige tecnicamente, isso tudo, por outro lado, traz resultado. Colocar aí mais um item nesse sistema, pecuária, quando o sistema é de integração, como é que é? É um sistema mais complicado ainda. Só que daí é aquela velha... Eu estava falando disso agora. Quanto mais complicado, né, exige tecnicamente, mas ele tem dado resultado, principalmente esse sistema. A integração lavoura-pecuária não é para todo mundo, né? Às vezes a gente quer fazer de tudo, mas não consegue. Então, fazer bem feito é o principal, mas a integração lavoura-pecuária tem dado resultado. O próprio pastoreio, por exemplo... Porque você abre uma janela, né? Perfeito. Você abre mais uma fonte de renda e você abre uma possibilidade ainda de melhorar mais ainda o seu sistema de produção. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem um local onde você faz cultivo de braquiária na safrinha, se essa braquiária for pastejada da maneira correta, ela pode te trazer um ganho maior ainda do que ela sendo cultivada, produzindo uma boa palhada, mas não sendo pastejada. Por quê? Porque o pastejo animal, ele estimula, por quebra de dominância apical, ele estimula o crescimento radicular. Então, toda vez que o gado vai lá e dá uma mordida, ele estimula o crescimento radicular. E isso favorece o aumento da qualidade do solo. Então, toda vez que você faz uma prática dessa natureza da maneira correta, você está ganhando. E a integração lavoura-pecuária tem sido um aliado para quem faz direito. Ok. Mas eu acho que isso vale para tudo, né? Vale. Fazer direito. Na vida, a agricultura é a nossa vida. E a agricultura ela é um reflexo disso. Tudo aquilo que você faz direito, que você faz com atenção, você vai conseguir resultado. Um bom manejo
é um belo prato, arroz com feijão, bem feito, bem simples e com grande resultado. Perfeito. Né? É isso daí. A gente fala muito isso, mas é uma grande verdade. Às vezes a gente fica querendo reinventar a roda. Claro, com todas as tecnologias aí, com todos os trabalhos de pesquisas já saindo da academia, indo para campo, a gente tem muito mais ganho. Exato. Mas desde que sejam executados da forma adequada. Esse é o principal. É. Bom, dentro dos contextos que nós estamos falando aqui, então quando a gente fala em qualidade de solo, a gente tem que incluir todas essas partes técnicas de bom manejo. Uhum. Onde você acredita hoje, não sei, vou colocar de uma forma solta aí você avalia, que o produtor está acertando e que o produtor está ainda cometendo deslizes, falhas? Olha, o produtor, ele acerta muito quando ele avança em utilizar o conhecimento. E o deslize está justamente nessa mesma linha, que é, por exemplo, utilizar que ele sempre fiz assim e sempre deu certo assim. Nós falamos muito agora há pouco de novos critérios, de uma nova fase, né? Não é querer reinventar a agronomia, como alguns dizem que é a nova agronomia, eu discordo que isso daí exista. Mas é você saber o momento que você está, né? E o que é mais importante naquele momento. Então, o que os produtores precisam ter, né, e tem, e a gente está aqui para ajudar nesse sentido, é que nem sempre o que nos trouxe até aqui vai nos fazer chegar até onde a gente quer chegar. Então, é mudar um pouquinho a abordagem e adotar os critérios corretos. Tá. Nessa questão aí, a aplicação. Tecnologia em aplicação faz diferença? Olha, você pega, por exemplo, falei na prática lá de 1970, calagem. Ou seja, é uma prática que a gente já vem fazendo há muito tempo e que tem dado resultado. Mas hoje ainda a gente vê em alguns locais desuniformidade na faixa de aplicação de calcário. Então o implemento vem aplicando e aplica mais nas bordas da faixa do que no centro, ou o oposto, mais no centro do que nas bordas. Para cloreto de potássio isso é muito evidente. A gente atende alguns solos de classe textural mais arenosa, onde lá no passado você vai recuperando imagens e você vê algumas faixas e uma classe textural mais arenosa, você consegue identificar um problema com potássio, por exemplo, uma desuniformidade. Então, até mesmo na adubação, você tem problemas com isso, né? Então, a gente ainda vem avançando, é básico o conhecimento, mas em alguns casos a gente vem avançando ainda. Quando você vai para a área de proteção de plantas, que daí já foge um pouco do meu métier, mas isso eu acho que acaba sendo mais influente ainda, né? A questão de protetivos ou de insumos específicos terem eficiência diferente com uma tecnologia levemente diferente. Com um solo bem preparado, né, dentro desse conceito aí de produção de solo com qualidade de solo, você evita ou pelo menos resguarda um pouquinho a tua produção quando a gente enfrenta algumas situações adversas, como por exemplo o El Niño que nós estamos saindo dele aí. Não sei se dá para dizer que a gente já está saindo, mas enfim. A gente tem que ter noção que a gente consegue jogar isso daí, dançar essa dança até um certo ponto. Mas, mesmo assim, isso é verdade, né? Quando a gente tem um solo... A palavra hoje é produzir muito ou produzir o máximo que a gente conseguir com estabilidade. Não adianta eu produzir muito esse ano que vem ir lá para baixo. Então eu quero produzir o máximo que eu consigo, mas tem gente que até prefere dar prioridade para estabilidade durante as safras, né? E eu acho que isso é muito importante. Toda vez que você fala em proteger o solo, em usar cobertura vegetal, esse ano foi evidente. Aquele produtor que teve um solo com cobertura, que teve um solo com palhada, na emergência ali, ele teve mais umidade no solo e ele teve uma emergência da soja muito melhor. Segurou um pouco mais. Segurou. Então ele vai ter estabilidade, né? Não tem como não ter. Então isso anda assim lado a lado. Bom, aquela pergunta que ela tá aí. Custo-benefício de se fazer qualidade de solo. Isso daí é uma pergunta
muito importante porque ela toca numa questão que é um pouco de fé e um pouco de acreditar no conhecimento técnico. Investir em solo, principalmente no sistema de produção, quer dizer que nem sempre você vai colher o resultado de uma maneira instantânea. Então, vamos trazer de novo para a nossa vida ou para a nossa saúde. Aquilo que é importante mesmo é fazer exercício, comer bem e tal. Isso não vai te fazer melhorar a saúde da noite para o dia. Você precisa insistir, persistir e vai. Sob o ponto de vista de sistema de produção de solo, é a mesmíssima coisa. Você está com o solo degradado, com problema, você precisa mudar o seu estilo. Só que isso nem sempre vai te fazer ir lá para o céu do dia para a noite. Esse é o maior problema, né? O produtor persistir nessa mudança e saber que isso às vezes não pode não dar resultado de um ano para o outro, mas ao longo de 3, 4 safras, isso tende a dar um resultado bom. Eu imagino que isso também acompanha quando a gente fala, né? Você falou aí em cuidado, academia, biotipo, também equipara ao tipo de solo, mais arenoso, mais argiloso. Quer dizer, essa proporção, ele vai ter uma qualidade, mas dentro das características próprias. Perfeito. Então, você pega um solo arenoso, ele responde de maneira muito mais rápida a essa melhor adaptação ou adoção dessas melhores práticas. Porque ele é um ambiente muito mais sensível. Então, quando é mais sensível, você melhorou, ele responde mais rápido, porque ele já está numa condição mais problemática. O solo argiloso, a gente aprende na faculdade de agronomia, né? O solo argiloso ele é muito tamponado, ele é um ambiente em que ele resiste muito aos problemas e que ele resiste muito também às melhorias. Então, o solo argiloso ele demora muito mais tempo. No ensaio aqui da Fundação MT, que eu trabalhei durante meu doutorado, essa adoção de um sistema de produção melhor demorou 7 safras. É um ensaio, né, simbólico da Fundação MT. Demorou 7 safras para dar um resultado, porque era um solo argiloso, muito argiloso. Agora, se você vai para um solo arenoso, né, você tende a ter esses resultados com a adoção de sistema de produção, às vezes no primeiro ou no segundo ano. Olha que bacana. Então é exatamente o que você disse. Não, eu vejo que é bacana também, porque assim, a gente tem uma diversidade muito grande e hoje mais do que nunca a gente fala em integração. Então você fala em qualidade de solo em ambas as culturas, às vezes é assim, né? E o produtor está correndo atrás. Eu vejo o produtor buscando tudo que tem de melhor para ele também colocar lá em casa. Exato. Então, isso é um fato, né? Eu acho que o principal, quando eu digo usar critérios, os critérios são diferentes para cada condição. Então, às vezes o agrônomo chega num momento em que ele, olha, o melhor para essa situação é essa prática. Não adianta você querer usar a mesma receita para um solo argiloso, para um solo arenoso, ou para uma condição com palha e uma condição sem palha. São ambientes totalmente diferentes. Então, a gente tem que ter essa consciência de que cada ambiente requer o mesmo critério, mas usando o mesmo critério, às vezes você vai chegar em soluções diferentes. Okay. E estamos falando de tipos de solo. Quando a gente parte para tipos de culturas, aí a gente tem mais um podcast para falar. Exato. Que é muita coisa, né? Quando você insere essa cultura, por exemplo, as gramíneas, né? Elas têm uma habilidade e têm algumas necessidades específicas. Então, a habilidade das gramíneas em relação às leguminosas é produzir muita raiz e produzir muita biomassa. Por outro lado, as leguminosas fixam nitrogênio. Então você vai pegar num ambiente arenoso, a adoção de uma crotalária bem feita ou de um estilosantes, ele tem trazido muito benefício por causa do nitrogênio aportado. Agora você pega em uma condição de solo argiloso, que geralmente está mais propenso à compactação, a adoção de gramíneas como a braquiária ou algumas outras gramíneas de forrageiras, você vai ter um benefício maior sob o ponto de vista de compactação do solo ou atenuação da compactação do solo. Então você tem culturas de serviço com funções diferentes e que se adaptam em ambientes diferentes, e isso daí traz essa complicação toda.
Eu me lembrei aqui falando em complicação, quando a gente tem o preparo do solo e usa todas as técnicas, você diminui também, enfim, aí depende de cada cultura, claro, mas você diminui ervas daninhas, como é que é isso? Quando você faz preparo de solo, fazer preparo de solo é um termo que as pessoas passaram a enxergar ele cada um do seu jeito, mas o termo preparo de solo é basicamente revolvimento de solo. Então, quando você revolve solo, você expõe aquele solo que estava escondido para cima. E existe algo no solo que se chama banco de sementes. O banco de sementes é aquilo que as plantas daninhas cresceram, produziram sementes, e essa semente se depositou no solo, às vezes ela ficou lá num ambiente escuro, mais profundo, e daí ela veio para cima agora num ambiente que tem luz, ou num ambiente que tem variação de umidade, e daí ela se sente estimulada a germinar, porque ela foi preparada para isso, e daí você acaba tendo mais incidência de plantas daninhas. Então o preparo de solo é algo que em áreas repetidamente preparadas ou subsoladas ou gradeadas, você vai ter um problema maior com plantas daninhas do que uma área em plantio direto, principalmente por conta de manutenção da palhada em plantio direto, que também faz com que a luz chegue de uma forma mais difícil no solo. Então você vai ter menos problema com emergência de plantas daninhas quando você tem manutenção de palhada em relação à área preparada. Ok. Enfim, vamos já agendar o próximo. Vamos. Conte comigo. Eu gostei demais, obrigada pelo papo aqui. Não sei, eu gostaria que você fizesse as suas considerações do que falamos, dentro do contexto aí, se tiver mais alguma dica, alguma observação para o produtor, para quem está nos vendo e ouvindo. Eu acho que o produtor, assim, tanto na interação aqui com a SomaField, no campo experimental, quanto nos eventos ou nas interações que a gente tem como um todo com o produtor, a gente tem visto o produtor interessado, a gente tem visto o produtor buscando avançar, né, na qualidade da sua fazenda, e é para isso que a gente está aqui, né? O produtor, tanto do seu ponto de vista técnico, né, quanto do ponto de vista de relacionamento, a gente busca interagir com o produtor nesse sentido. Então, eu acho que, principalmente na região do Mato Grosso, Vale do Araguaia, aqui no sul do Mato Grosso, até o norte do Mato Grosso do Sul, está aqui do ladinho, né? É uma região onde isso tem sido abraçado e a gente está aqui para isso. Foi um prazer imenso conversar com você e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, pode aplicar a isso. É troca, é conexão, é conversa, é aprendizado e a gente está junto, porque a gente quer levar cada vez mais a informação que é correta, que faz a diferença para você. Então, vamos dar uma volta, porque tem muita coisa rolando aí. Vamos lá. Field Day da SomaField. Aliás, obrigada por nos acolher. A gente está com o estúdio itinerante por aqui, que é uma coisa muito legal, porque a gente chega às pessoas, a gente chega onde está acontecendo as coisas. Então, essa troca, ela fica mais forte. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado a vocês. Pessoal, a gente se encontra no próximo Pode Aplicar. Até!